fé que remove montanhas impossíveis, Pastor Antônio Júnior. Introdução. O que é essa fé que muda tudo? Você já ouviu alguém dizer: isso é impossível. Pode ser um problema no trabalho, uma doença na família, uma dívida que não acaba ou até um sonho que parece muito grande. A vida está cheia de montanhas, coisas que nos deixam com medo, sem esperança ou paralisados. Mas a Bíblia fala de uma fé capaz de remover até essas montanhas. Não é mágica, nem força de vontade. É confiar em Deus de um jeito tão profundo que o impossível vira possível. O pastor Antônio Júnior ensina que essa fé não é só para supercrentes ou pessoas especiais. É para você, para mim, para quem está lendo isso agora. Mas como? Vamos entender passo a passo, com exemplos que você vive todo dia. 2. Entendendo a fé que move montanhas. 2.1. Fé não é pensamento positivo, é confiança em Deus. Muitas pessoas confundem fé com achar que vai dar certo. Não é bem assim. Fé é saber que Deus pode, mesmo quando tudo diz que não. É como quando você confia em um amigo de verdade. Não é porque ele é perfeito, mas porque você conhece o coração dele. Exemplo: imagine que seu carro quebrou no meio da estrada, à noite, sem sinal de celular. Você ora: Deus me ajuda. Fé não é ficar repetindo isso como um mantra, mas agir como se a ajuda já estivesse a caminho, seja ligando para alguém, procurando um posto ou até esperando com paz. Você não sabe como Deus vai resolver, mas sabe que Ele vai. 2.2. As montanhas são os seus impossíveis. Na Bíblia, Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Mateus 17:20. O monte aqui não é uma pedra gigante, mas aquilo que parece impossível na sua vida. Um diagnóstico médico que assusta. Um filho que se afastou de Deus. Um emprego que não aparece. Um vício que não sai da sua vida. Um casamento que está se acabando. Essas são as suas montanhas. E Jesus diz que, com fé, elas podem ser removidas. 2.3. Como essa fé funciona no dia a dia? Não é só acreditar e esperar cair do céu. A fé verdadeira tem 3 partes. A ouvir a palavra de Deus. Fé não nasce do nada. Ela vem quando você ouve o que Deus diz na Bíblia. Se você não sabe o que Ele promete, como vai confiar? Exemplo prático: se você está doente, não adianta só dizer eu tenho fé. Você precisa ler versículos como Isaías 53:5, pelas suas feridas, fomos sarados, e acreditar que isso é para você. É como um remédio: se você não tomar, não vai fazer efeito. B. Falar com Deus, orar com fé. Fé não é silenciosa. É falar com Deus sobre o problema, mas não como quem reclama, e sim como quem entrega e declara a vitória. Exemplo: uma mãe cujo filho está nas drogas pode orar assim: Senhor, o Senhor disse que o meu filho é livre. João 8:36. Eu não vejo ainda, mas eu creio que o Senhor está agindo. Obrigada por libertá-lo. Não é negar a realidade, mas falar a verdade de Deus sobre a situação. C. Agir como se já tivesse acontecido. Isso é o mais difícil, mas é a prova da fé. Se você ora por um emprego, atualiza o currículo. Se ora por cura, começa a agradecer. Não é fingimento. É viver pela fé, não pelo que você vê. 2 Coríntios 5:7. Exemplo real: um homem chamado Smith Wigglesworth, conhecido por sua fé, certa vez orou por uma mulher surda. Ele não só orou, como falou no ouvido dela em voz alta: em nome de Jesus, ouça. A mulher ouviu. Ele agiu como se a cura já fosse real. 2.4. Os obstáculos que atrapalham a fé. Por que muitas pessoas não veem suas montanhas se moverem? Alguns erros comuns. A. Duvidar no coração. Jesus disse que quem duvida é como onda do mar, levada pelo vento. Tiago 1:6. Se você ora pedindo algo, mas no fundo pensa isso nunca vai acontecer, está bloqueando a fé. Exemplo: você pede a Deus um milagre, mas fica falando para todo mundo: tá difícil, não sei se vai dar. Isso é como regar uma planta com veneno. B. Desistir rápido. Fé não é pede e esquece. Às vezes, a resposta demora. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho, Gênesis 12:21. Se ele tivesse desistido no 24º ano, teria perdido o milagre. Exemplo cotidiano: você ora por um casamento restaurado, mas depois de um mês desiste. Deus pode estar trabalhando no coração do seu cônjuge, mas você não vê. C. Querer controlar o como. Deus não é um gênio da lâmpada que faz tudo do seu jeito. Ele age nos seus tempos e nos seus métodos. Se você ora por dinheiro, pode ser que a resposta venha por um emprego, uma herança ou até uma economia inesperada. Exemplo: uma pessoa ora por uma casa própria, mas Deus primeiro a ensina a ser grato pelo aluguel. Depois, abre portas para comprar um imóvel melhor do que sonhava.
2.5. Exemplos bíblicos de fé que moveram montanhas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que viram o impossível acontecer. Davi e Golias, 1 Samuel 17, um menino com uma funda derrotou um gigante. A montanha era o medo de Israel. Davi disse, o Senhor me livrará, e agiu. A mulher com hemorragia, Marcos 5, ela pensou, se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Tocou e foi. Sua fé a moveu a agir. Pedro andando sobre as águas, Mateus 14, enquanto olhava para Jesus, andou. Quando duvidou, afundou. Fé é manter os olhos em Deus, não no problema. 2.6. Como cultivar essa fé no dia a dia? Fé não é um dom para poucos. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Alguns passos práticos. Leia a Bíblia todos os dias. Não precisa ser horas. Comece com um versículo por dia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Anote e repita durante o dia. Ore com Sepefcitite. Não ore vago. Deus abençoa a minha vida. Seja específico. Senhor, eu preciso de R$2.000 até sexta-feira para pagar essa dívida. Eu creio que o Senhor vai proporcionar. Conte suas vitórias. Escreva em um caderno todas as vezes que Deus respondeu suas orações. Quando a dúvida vier, você terá provas de que Ele é fiel. Rodeie-se de pessoas de fé. Fé é contagiosa. Se você só convive com pessoas que duvidam, sua fé enfraquece. Procure uma igreja, um grupo de oração ou amigos que também creiam em milagres. E agradeça antes de ver. Quando você ora, agradeça como se já tivesse recebido. Isso não é forçar Deus, mas mostrar que você confia nele. Exemplo: obrigado, Senhor, pela minha cura. Eu recebo. 3. Resumo final. Como aplicar isso hoje? Você tem uma montanha na sua vida? Talvez seja algo que você já desistiu de acreditar que pode mudar. Mas Deus está dizendo, com fé, isso pode ser removido. Aqui vai o passo a passo simples para começar agora. Identifique sua montanha. Qual é o impossível que você está enfrentando? Escreva no papel. 2. Encontre uma promessa de Deus. Procure na Bíblia um versículo que fale sobre isso. Se é medo, leia Salmos 23:4. Se é doença, Isaías 53:5. 3. Ore com fé. Fale com Deus sobre isso, declarando a promessa. Exemplo: Senhor, a sua palavra diz que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Eu creio que o Senhor vai me ajudar com essa dívida. 4. Agradeça. Antes de ver a resposta, diga, obrigado, Deus, por já estar agindo. 5. Haja. Faça sua parte. Se é um emprego, envie currículos. Se é cura, vá ao médico e confie em Deus no processo. 6. Não desista. Mesmo que demore, continue crendo. Deus não falha. Lembre-se, a fé que remove montanhas não é sobre o tamanho do seu problema, mas sobre o tamanho do seu Deus. Ele é maior que qualquer impossível. Palavra final do pastor Antônio Júnior. Muitas pessoas vivem derrotadas porque olham mais para a montanha do que para aquele que pode removê-la. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas Ele quer que a gente creia. Não é sobre ter fé no milagre, é ter fé em Deus. Quando você confia nele, as montanhas tremem. Oração para você. Senhor Jesus, eu preciso de fé para ver minhas montanhas serem removidas. Perdoa minha dúvida e meu medo. Eu escolho confiar em Ti hoje. Ensina-me a orar, a agradecer e a agir na fé. Eu creio que o impossível vai se tornar possível na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Agora é com você. Não guarde esse ensino só na cabeça. Coloque em prática hoje mesmo. Comece com algo pequeno. Uma oração de fé, um versículo decorado, um agradecimento. Deus está esperando você dar o primeiro passo. A montanha vai se mover. Quando a gente fala em montanhas, não é só sobre problemas grandes como doenças ou dívidas. Às vezes a montanha é aquele medo que não te deixa dormir, aquele ressentimento que você carrega há anos, ou até mesmo a falta de esperança de que as coisas podem mudar. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por outros, Ele pode fazer por você também. Pense no exemplo de Davi. Ele era só um jovem pastor, mas quando viu o gigante Golias ameaçando o povo de Deus, não ficou paralisado de medo. Ele não olhou para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. Com uma funda e uma pedra, coisa simples, ele derrubou o gigante. O que Davi tinha de diferente? Fé. Não uma fé em si mesmo, mas em Deus que já havia o livrado de leões e ursos no passado. Ou então lembre da mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos, Marcos 5, 25, 34. Ela já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e nada adiantou.
Mas quando ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E foi o que aconteceu. Jesus não só a curou, como disse, sua fé a salvou. Ela não desistiu mesmo depois de tantos nãos. Ela persistiu na fé. Agora pergunte a si mesmo: qual é a sua montanha hoje? É um relacionamento quebrado? Um sonho que parece morto? Uma situação que todo mundo diz que não tem jeito? Deus não está pedindo que você resolva tudo sozinho. Ele está dizendo: confie em mim. Dê um passo, mesmo que pequeno, na direção que eu mostrar. Às vezes a gente acha que fé é só ficar esperando o milagre cair do céu. Mas fé sem ação é como um carro sem gasolina, não vai a lugar nenhum. Se você está orando por um emprego, atualize seu currículo e envie para as vagas. Se é por restauração na família, comece sendo gentileza onde antes havia brigas. Se é por saúde, cuide do seu corpo e siga as orientações médicas, mas sem deixar de clamar a Deus. Fé não é passividade, é confiar em Deus enquanto você faz a sua parte. E quando a resposta demora, não desanime. Deus não está atrasado, Ele está preparando algo melhor do que você imagina. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas ele e Sara esperaram 25 anos pelo filho Isaque. Durante esse tempo, Abraão tropeçou, duvidou, até tentou ajudar Deus e deu errado com Isaque e Ismael. Mas no final, Deus cumpriu sua promessa. A demora não foi falta de amor, mas preparação para um milagre que glorificaria a Deus. Hoje, Deus está te fazendo um convite. Pare de olhar para o tamanho da montanha e comece a falar do tamanho do seu Deus. Em vez de dizer isso é impossível, diga: para Deus tudo é possível. Troque o nunca vai dar certo, por Deus vai fazer um caminho onde não há caminho. A sua boca tem poder. Ela pode abençoar ou amaldiçoar a sua própria vida. Escolha falar fé. E se a dúvida bater? Normal. Até João Batista, que batizou Jesus, mandou perguntar do cárcere: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11h03. Jesus não o repreendeu. Em vez disso, lembrou das obras que estavam sendo feitas. Quando a dúvida vier, lembre-se das vezes que Deus já agiu na sua vida. Anote os milagres, por menores que sejam. Isso vai fortalecer sua fé para as batalhas maiores. Por último, não esqueça, fé não é sobre você ser forte o suficiente, mas sobre você se apoiar em alguém que é. Você pode estar fraco, cansado, até desanimado, mas Deus não está. Ele é a sua força. Como diz em Isaías 42:29, Ele dá força ao cansado e aumenta a força do fraco. Então, o que você vai fazer hoje? Vai continuar olhando para a montanha, ou vai levantar os olhos para aquele que a pode remover? A escolha é sua. Mas saiba uma coisa, quando você decide confiar em Deus, as montanhas têm que se mover. Pode não ser no seu tempo, pode não ser do jeito que você imaginou, mas vai ser no tempo e no jeito de Deus, e isso é sempre perfeito. Comece agora, pegue um papel e escreva qual é a sua montanha. Depois escreva ao lado: Deus é maior. Guarde isso onde você possa ver todos os dias. E toda vez que a dúvida vier, declare em voz alta: minha fé está em Deus, não nas circunstâncias. Você vai ver, pouco a pouco, a montanha vai começar a tremer. E um dia você vai olhar para trás e dizer: Deus fez. Mas você pode estar pensando: pastor, eu já fiz isso e nada mudou. Ore, crê, declarei, e a montanha continua lá, firme como sempre. Eu entendo. Todos nós passamos por momentos assim, quando parece que Deus está quieto. Mas aqui vai uma verdade que você precisa gravar no coração. A fé não é sobre o que você vê agora, é sobre em quem você confia. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se a planta já nasceu, não é? Ele rega, cuida e confia que no tempo certo a colheita vai vir. Com Deus é igual. Você pode não ver a montanha se mexendo hoje, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Às vezes a vitória está vindo por baixo da terra, onde seus olhos não alcançam. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas ele e Sara eram velhos, e o filho demorou décadas para chegar. Abraão teve momentos de dúvida, até tentou ajudar Deus, e isso deu problema, como sempre dá quando a gente sai do plano dele. Mas no final, Isaque nasceu, não porque Abraão era perfeito, mas porque Deus é fiel. A montanha da esterilidade caiu no tempo dele. Ou pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia ter desistido, amargurado, achando que Deus o tinha abandonado. Mas mesmo na prisão, ele manteve sua fé. E anos depois, quem estava no trono do Egito salvando sua família da fome? José. A montanha da traição e da injustiça virou um degrau para a bênção. Então, se a sua montanha ainda está lá, não desanime.
Talvez Deus esteja preparando algo tão grande que se Ele respondesse agora, você não estaria pronto para receber. Talvez Ele esteja moldando você enquanto mexe na montanha. A questão não é se Deus vai agir, mas como você vai esperar. Aqui vão 3 atitudes que fazem a diferença nessa espera. Continue falando com Deus mesmo que pareça que Ele não está ouvindo. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7:07. Não é uma oração só, é uma conversa constante. Fale suas dúvidas, seus medos, suas raivas. Deus aguenta suas emoções, Ele só não aguenta você desistir. 2. Agradeça antes de ver. Parece loucura, mas a gratidão antecipada é um ato de fé. Comece a agradecer a Deus como se a montanha já tivesse caído. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está resolvendo isso. Isso não é fingimento, é confiança. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele agradeceu antes do milagre, João 11:41. A fé vê o invisível como se fosse visível. 3. Faça a sua parte, Deus não vai tirar a montanha se você ficar parado esperando. Se sua montanha é uma dívida, corte gastos. Se é um relacionamento quebrado, peça perdão. Se é um sonho, dê o primeiro passo. Deus age, mas Ele também nos chama para agir. Lembra do homem que queria ser curado no tanque de Betesda? Jesus não jogou água nele, Ele disse, levante-se, pegue sua maca e ande. João 5:08. Às vezes, a fé exige que a gente se mexa. E lembre-se, as maiores montanhas são feitas de pequenas pedras. Talvez Deus não tire tudo de uma vez, mas Ele vai soltar uma pedra hoje, outra amanhã, até que de repente você olha e a montanha sumiu. Não desanime no meio do caminho. Hoje mesmo, faça isso. Pegue aquele papel onde você escreveu sua montanha e acrescente: eu confio no seu tempo, Senhor. Enquanto espero, vou louvar. E então cante. Sim, cante um hino, coloque um louvor, mesmo que não sinta vontade. Porque a fé não é só crer, é agir como quem já venceu. A montanha pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. E Ele não falha. Nunca. A fé que remove montanhas não é uma questão de força humana, mas de confiança total em quem pode tudo. Muitas vezes a gente olha para o problema e pensa, isso é impossível para mim. E é verdade, sozinho, ninguém consegue. Mas com Deus, até o que parece sem saída tem solução. Pense em Davi diante de Golias. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, só com uma funda e 5 pedras. Todos riam dele, mas Davi não olhava para o gigante, ele olhava para Deus. E disse, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu também. 1 Samuel 17:37. A fé dele não era cega, era baseada no que Deus já tinha feito antes. E você? Já parou para lembrar das vezes que Deus te livrou? Daquela doença que os médicos não davam esperança, daquele dinheiro que apareceu no último minuto, daquele relacionamento que parecia perdido, mas se restaurou? Essas memórias são como pedras de altar. Elas fortalecem a nossa fé para as batalhas de hoje. Às vezes a montanha não some do dia para a noite, mas Deus já está trabalhando nos bastidores. Como o profeta Eliseu disse ao seu servo quando o exército inimigo o cercou, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. 2 Reis 6:16. O servo só viu os soldados, mas Eliseu viu os anjos de Deus ao redor. A fé enxerga além do que os olhos veem. E quando a resposta demora? Não é não, é espere. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo melhor do que a gente imagina. Como um pai que esconde um presente para surpreender o filho, Deus às vezes cala para nos dar algo que nem pedimos. Então, se a sua montanha ainda está de pé, não pare de orar, não pare de crer, e acima de tudo não pare de obedecer. Às vezes Deus pede um pequeno passo de fé, como Moisés levantando o bastão sobre o Mar Vermelho, Êxodo 14:16. Parecia bobo, mas foi naquele gesto de obediência que o milagre aconteceu. Hoje faça isso, em vez de reclamar da montanha, agradeça por ela. Sim, agradeça. Porque é nas dificuldades que a gente cresce, que a fé se fortalece e que Deus mostra o seu poder. Um dia, você vai olhar para trás e entender que aquela montanha não era para te destruir, mas para te preparar para algo maior. E lembre-se, Deus não tira a montanha só para você passar. Às vezes, Ele a remove para que outros vejam que Ele é fiel. Sua vitória pode ser o testemunho que alguém precisa para crer. Então, levante a cabeça. A batalha não é sua, é do Senhor, e Ele já venceu. Sua parte é confiar, obedecer e continuar andando. Porque no final, a montanha vai cair, e você vai ouvir a voz de Deus dizendo, foi a sua fé que te salvou. Lucas 17:19. E tudo valerá a pena.